Olá, vamos falar um pouco sobre a infância e as feridas da nossa criança? Vou começar com a inspiração de Fernando Pessoa, um poeta português, mas de que todos fazemos uso da sua generosidade em deixar tantas coisas importantes. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que quem sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. E com isso eu quero iniciar nossos pensamentos sobre a infância, porque nós chegamos aqui nesse mundo a partir da relação de um homem e de uma mulher, consensual ou não, desejado ou não, eles abrem a porta para que nós possamos atravessar esse portal e chegar à materialidade. Então, somos sempre frutos de um relacionamento. E temos esse portal para a chegada. Precisamos do corpo da mãe, da sua materialidade, para desenvolvimento do nosso próprio corpo. E é dentro do seu corpo, e depois no seu colo, no seu seio, no seu aconchego, no seu olhar, que vamos podendo ser alimentados, aconchegados fisicamente, mas também emocionalmente, e vamos nos desenvolvendo. Então, essa sustentação que passa pelo corpo da mãe, depois pelo seu colo, a sustentação através do seu olhar, a sustentação que recebemos dela na compreensão daquilo que estamos vivendo, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, dos nossos desejos, vai permitindo que aos poucos a gente consiga fazer também a nossa sustentação. Vamos sustentando o tronco, a primeira cabeça, depois o tronco. Aí depois podemos engatinhar, ficar em pé e andar. E também somos inseridos na língua materna. E vamos aprendendo a usar todo o nosso capacidade para comunicação. E esse é um trabalho que se faz ao longo de um tempo grande, né? Então, esse processo de crescer e amadurecer leva, no mínimo, 21 anos. Porque primeiro a gente desenvolve o nosso corpo, depois toda a condição de lidar com as nossas emoções, com as nossas histórias, com a compreensão daquilo que eu estou vivendo, para poder fazer uso da linguagem, de metáforas, analogias. Isso nós precisamos fazer e vai acontecendo até por volta lá dos 14 anos. E aos poucos, dos 14 até por volta dos 21 anos, nós vamos aprendendo a lidar com a verdade, com as verdades do mundo, com as nossas verdades. Então, como as crianças chegam no mundo com esses portais sensoriais muito abertos, muito aptos a se desenvolver, a criança chega com uma confiança básica. Mas podemos pensar que ela chega também num estado de muita imaturidade. Imaturidade física, emocional, mental, todo tipo de vulnerabilidade e de carência nós temos. Então, nesse percurso é inevitável que nós vamos sofrendo algumas situações de não ser entendido e, portanto, não ser atendido naquilo que sentimos como necessário. Isso nos dá a oportunidade do encontro com a dor, com a frustração, com a ferida, né? Se isso se prolonga por muito tempo, forma também uma ferida. Mas isso faz parte da condição de ser humano. É a nossa condição.
nascer nesta imaturidade tão absoluta. É também condição depender de alguém que nos cuida. Só que em função da situação que isso se dá, dependendo da nossa origem, dependendo da cultura, dependendo da época, dependendo também das condições dessa maternagem, como está essa mãe, como está esse pai. Isso também vai transmitindo para a gente, em determinadas situações, uma sensação de negligência, de rejeição, abandono, que às vezes pode ser real e concreto e às vezes subjetivo, né? Dependendo da forma como, com a nossa pouca capacidade desenvolvida, vamos interpretando as situações. E isso tudo que nos provoca as feridas. Bom, todas as crianças e todos nós passamos por situações de desencontro entre o que eu preciso e aquilo que me foi oferecido. E todos nós temos feridas em função da humanidade, tanto nossa como daqueles que nos cuidam, né? E quando somos muito pequenos, os nossos recursos para lidar com essas feridas são muito pequenos. Então, vamos pensando que, independente da boa vontade dos nossos pais e dos nossos cuidadores, existem as feridas. E são essas as feridas que nos coloca na corrente da humanidade, porque isso faz parte de ser humano. Conviver com a dor me dá a dimensão do que significa ser humano nessa experiência da Terra, né? Então, nós todos temos essas impressões. E o nosso sistema neurosensorial, que ainda não está totalmente formado, vai imprimindo essas marcas na nossa corporalidade, na nossa interioridade, no nosso psiquismo. E nós vamos precisar aprender a lidar com isso, com os recursos que temos disponível para a fase do desenvolvimento em que nos encontramos. Então, carregamos essas feridas para a vida adulta e olhamos para o mundo com esse filtro que foi desenvolvido lá atrás. Então, o que pode me ajudar a não deformar aquilo que estou vendo e vivendo? O que vai me contar sobre os padrões de comportamento ou de reação diante de uma determinada situação? É a oportunidade que eu desenvolvo na vida adulta de olhar aonde estava essa criança, o que aconteceu lá atrás. Quanto mais eu conheço a minha história, quanto mais eu posso ir buscar quem fui, onde ficou, mais eu tenho a condição de resgatar a minha inocência, resgatar a minha condição de confiar, fiar com, estar formando uma rede de sustentação que me permite conviver, que me permite estar com o outro e que me permite ser sensível à dor do outro. A nossa história determina muitas vezes a forma como olhamos para o nosso destino. Só que mudar a nossa condição necessariamente passa pela condição de ir buscar essa criança. No momento em que essas feridas foram impressas, nós, enquanto criança, não tínhamos condição de lidar com ela. Então, muitas vezes a gente encobre a ferida, manda lá para o nosso inconsciente e ficamos à mercê dessa situação que vai se reproduzindo na vida. Essa reprodução na vida é também uma oportunidade para descobrir o que estava lá
no subsolo e tratar, cuidar. Porque se a gente não trata e não cuida, duas possibilidades de lidar com isso na vida. Uma é ficar extremamente adaptado. Eu sou aquela pessoa bem adaptada, bem polida, a criança que não dá trabalho, que não incomoda os pais, é uma verdadeira maravilha, aquela criancinha que só obedece. Ou ficamos dissociados do nosso pensar, sentir e agir. E isso não, quando não está orquestrado na vida, também é algo que vai provocar uma dissociação, uma fragmentação, e eu não estou inteiro nas experiências. Então, realmente, resta-nos ir buscar quem fui, onde ficou. E perceber onde dói, como dói e o que acontece comigo. A dor, ela causa buracos. E tampar os buracos com vícios, com muito trabalho, excesso de trabalho, com a racionalização, realmente não vai me ajudar a ter uma vida saudável. Eu preciso me colocar a caminho da minha criança, da minha história, conhecer a minha história. Então eu olho para essa dor como um desafio, como um motor que me conduz para esse trabalho que eu preciso desenvolver no mundo. Eu preciso fazer essa pesquisa. Como cheguei, o que encontrei e quais foram as minhas impressões. Quanto mais cedo eu fui ferido, mais impressões difíceis eu tenho como desafio para solucionar e me liberar para a vida do aqui e agora. E reagir com a realidade. A partir da realidade. E não a partir desse filtro que eu criei lá atrás na minha infância. Quanto mais nós vamos desconstruindo essas estratégias de sobrevivência, essas adaptações ou essas racionalizações e tudo isso, quanto mais eu encaro a minha dor, eu vou construindo recursos e pontes que me levam para a vida de uma forma mais genuína. Isso vai me possibilitar a ressurreição, ganhar liberdade e ganhar uma ação no mundo de uma forma mais potente. E assim eu encontro a luz a partir da escuridão da minha dor. Então a ferida não é só um peso e uma dor, ela é também a possibilidade de participação do humano e a possibilidade de ir ao encontro da luz. Eu vou terminar essa colocação de hoje com um pequeno trecho de uma poesia do Rudolf Steiner. Ele fala assim: alegrias são dádivas do destino, que comprovam o seu valor no presente. Pesares, no entanto, são fontes de conhecimento, cujo significado se revela no futuro. Que possamos ir ao encontro da nossa criança, das nossas feridas, da nossa história, para que isso possa, através de um confessionário do mundo moderno, seja um terapeuta, um trabalho em grupo, uma biografia que você se coloca para fazer acompanhado, possa te libertar e te trazer a ressurreição. Para você poder se aprofundar nesses temas, você pode acessar o panorama biográfico, que o link está aqui, e fazer o processo. Está online, e eu estarei na retaguarda caso você precise de ajuda. Estou à disposição. Nos encontramos no próximo vídeo.